Eu sou Michele Gomes e hoje a gente continua o bate-papo com o médico Valdir Moreno Arévalo, médico ginecologista e obstetra, pós-graduado em aconselhamento familiar pela Escola Superior de Teologia de São Paulo e especialista em terapia sexual pela Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. Ele é autor do livro O Sexo que Deus Criou. Doutor Valdir, seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa Entrevista e à Rádio Transmundial. Bom, no episódio anterior falamos um pouco sobre a importância de falar, entender melhor sobre a sexualidade planejada por Deus, e foi muito interessante você compartilhar do impacto, desse conhecimento, principalmente que o seu livro tem trazido às pessoas, o livro O Sexo que Deus Criou. Você contou até como surgiu esse projeto e o impacto que ele vem trazendo na vida das pessoas. Então eu quero continuar a nossa conversa falando justamente sobre o impacto e a importância do conhecimento que o senhor traz nesse livro, para que as pessoas tenham noção. Explica um pouquinho para a gente quais são os temas abordados e como todo esse conhecimento, todas essas informações têm auxiliado os casais. Michele, vou te dar um exemplo. Esse livro, eu fiz um levantamento histórico, então ele começa contando a história da sexualidade. Desde o princípio, o que você tem de tudo relatado, desde as coisas normais até as coisas absurdas. E a outra coisa que eu desenvolvi, que eu achei que era muito importante, era descrever e mostrar, principalmente para o ser humano, qual é o papel da anatomia sexual, qual que é a importância, não só dos órgãos sexuais, a mulher, principalmente, que não conhece nada dela, ela não se toca, ela não se vê, então mostrando toda a anatomia, como é que ela funciona, como é que ela responde, mas colocando que, principalmente, quem faz da sexualidade o prazer não é o corpo, mas é a mente. Quer dizer, se você está muito bem, se o seu emocional está bem, esse corpo vai responder e você vai ter o prazer na sexualidade. Eu coloquei aquilo que acontece, o que ocorre depois que a mulher vira mãe. Então, a gente mostra vários conflitos que a mulher sente, principalmente nos primeiros anos dos filhos, em que ela diminui muito o desejo, diminui muito a libido, porque ela passou a ser mãe e cuida muito mais da criança do que dela mesma. Então, você vai tirando um monte de tabus, um monte de disfunções. Falo sobre as 3 disfunções principais que tem tanto da mulher como do homem, que é de disfunção de desejo, de excitação e de orgasmo. E a gente explica como é que trata, como é que se resolve isso, Coloco a influência hoje, principalmente do ritmo de vida, a loucura do tempo e do trabalho com impacto negativo sobre a sexualidade. Falo quais são os nãos de Deus na sexualidade, o que Deus não aprova, o que Deus considera pecado dentro da sexualidade. E na revisão que eu fiz, em 2019, eu entrei com um tema que é extremamente angustiante hoje, que é essa coisa da teoria de gênero, que é um absurdo, é uma aberração em que os extremistas de esquerda, e principalmente os movimentos feministas e LGBTs da vida aí, querem usar como ferramenta para desconstruir a imagem de Deus e desconstruir a norma de Deus na sexualidade. Perfeito. E quando você traz todos esses temas que são tão atuais e a gente tem visto os conflitos que isso tem gerado nessa nova geração, eu queria até que você comentasse como que esse conhecimento tem auxiliado os casais, as pessoas que têm tido acesso ao seu livro e os retornos, as respostas que você tem tido das pessoas que passaram a entender melhor essa sexualidade planejada por Deus. Primeiro, Michele, que a gente teve, graças a Deus, a maioria, a enorme maioria de retorno, não só do pessoal da igreja, de pacientes meus, eu uso o livro como uma terapia para os meus pacientes que estão com problemas, eles levam, e o retorno qualquer, nossa, eu não sabia, eu não tinha lido isso, nossa, eu não sabia que estava escrito isso na Bíblia, meu Deus, eu sofri tantos anos achando que isso aqui era errado, e Deus está colocando que pode. Eu tenho um caso emblemático de uma irmã, que hoje ela é pastora, mas ela teve problema grave, perdeu o casamento praticamente, porque no conceito dela, tudo era pecado na sexualidade. E aí ela fez teologia, e o tema que ela usou para fazer a tese dela foi em Cântico dos Cânticos. E ela fala, meu Deus, por que as pessoas não colocam que Cânticos dos Cânticos é sexo? Sexo, não é outra coisa. Por que eles fazem tanta volta para dizer que não, é só Jesus com a igreja com Jesus? Não, ali você está falando de sexo. Só que é num casal, em pessoas que se amam, que se respeitam, que conversam, que falam. Eu coloco o seguinte, a sexualidade saudável, ela existe o não, ela também tem o não nela. E o sim. E aí, nesse diálogo que a gente vê quantas pessoas foram restauradas, quantos casamentos foram restaurados, quantas pessoas ficaram livres.
E isso dá uma sensação muito gostosa, uma sensação de ser usado por Deus e fazer bem para as pessoas que o temem. Então, no período que eu me casei, eu tive muitas disfunções por causa de preconceitos da igreja. E naquela época só tinha um livro praticamente cristão, que era o Tim LaHaye, o Ato Conjugal, e ele era muito superficial. Já no meu livro eu me enfiei de cabeça mesmo, juntando a ciência, juntando com os versículos bíblicos que falam sobre a sexualidade. E eu acho que a gente atingiu o objetivo, que aí você desconstrói todos os mitos, todas as mentiras, e constrói uma validade daqueles que são crentes, cristãos, e que exercem o casamento de uma forma ética, de uma forma pura, de uma forma linda, em parceria, em uma só carne para valer. Olha só que coisa linda, né? É o conhecimento à luz da Bíblia. Agora, só para que a gente tenha uma noção, quais são as principais queixas e tabus que seus pacientes ou casais reclamam? Primeiro, para você imaginar, era assim, era muito assim, a dificuldade da intimidade. Uhum. Então, os pacientes, a maioria das pacientes, mas a maioria das mulheres, elas não se expunham para os seus esposos, né? É aquele negócio tudo feito à luz de vela ou apagado, que é uma coisa que inibe prazer, que inibe excitação. Segundo, eu coloco sempre isso, assim, o sexo papai e mamãe obrigatório é disfuncional, é pecado. Mas o que é construído numa permissão lícita dentro da Bíblia não tem esse problema. Qual que é o sexo que realmente é abominável? É o sexo anal. Por quê? Porque não é o jeito normal, natural de ser, nem do homem nem da mulher. Fora o que, fisiologicamente falando, é um lugar contaminado, onde dá infecção. Então, essa é a única forma, essa é a única coisa que a Bíblia, a palavra de Deus, fala bem claro sobre que ele não vê isso como natural e vê isso como uma recriminação. Agora, outras coisas é você poder ter diálogo. As pessoas não conversavam, não conversam, não brincam, transformam o sexo numa coisa meio mecânica, né? meio obrigatória, uma coisa totalmente disfuncional. E aí você traz de novo para o Cântico dos Cânticos, eles conversam, eles falam. Então, essa troca de informações, ela é básica para a excitação, ela é básica para o prazer. Caso contrário, é cumprir tabela. É uma coisa que eu brinco que é igual chupar isopor. Doutor, agora eu acho que é importante deixar bem claro que à luz da Bíblia o prazer não é um pecado. Eu acho que essa temática fica muito clara no livro, com todos os versículos e referências que o senhor traz, que eu acho que por muito tempo era algo dito, né, para a igreja. Sim, eu acho que assim, aliás, eu vivi isso na pele, que prazer não era para ser tido na terra, você tinha que ter prazer no céu. Isso é um absurdo. O prazer dentro do ato conjugal, dentro do casamento, dentro da união entre homem e mulher, ele é sagrado e ele é um direito. Deus propôs isso para os dois. E tem várias passagens mostrando isso. Né? Eles se embriagam de prazer. Eu acho demais essa colocação em Provérbios. Ele se embriagava de prazer, ele não está falando de outra coisa. Então, você desconstruir aquela imagem que prazer é pecado, que poder ser feliz na terra é pecado, é uma baita alegria, uma baita missão. Eu vejo isso como uma bênção de Deus na minha vida. Mas isso, de novo, tudo dentro da relação a dois, de confiança, de fidelidade, de respeito, de construção dessa sexualidade. Perfeito. Para as pessoas que quiserem ter acesso, adquirir o seu livro, onde ele está disponível? Hoje ele está na Amazon, né? E tem, se não me falha a memória, ele tem também na Mensagem para Todos, que é onde que eu publiquei o livro, né? Do Amo Família, do pastor Josué Gonçalves. Perfeito. E os ouvintes que quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho, tem algum contato, rede social, como eles podem te encontrar? Então, eu tenho feito algumas falas, eu tenho duas redes bem ativas atualmente, né? Hoje eu uso bastante o meu Instagram, que é @valdir.arevalo, e eu tenho um canal que eu vou começar, já tinha mais coisa para fazer, mas a correria da vida da gente tira a gente do foco. Sim. Chama-se A Saúde da Mulher Contemporânea. É um site? Isso daí é um canal no YouTube. Ah, o canal. Perfeito. E o Instagram é @valdir.arevalo. Maravilha. Valdir, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Entrevista com esse tema tão relevante, Sexualidade Planejada por Deus, parte 2.